Olá, alunos do sexto ano. Nessa semana de 12 a 16 de abril, nós vamos estudar a potenciação. Lembrando a todos vocês que o conteúdo desse vídeo é o mesmo conteúdo que vocês receberam nas atividades escritas, ok? Então vamos lá. Potenciação. Na matemática, a potenciação é a operação que representa a multiplicação de termos iguais. Então, olhem aqui, ó. 5 vezes 5 vezes 5. Todos os termos são iguais. Então, essa multiplicação, né, vai levar a uma operação chamada potenciação. Assim, a potenciação é utilizada para representar que um número está sendo multiplicado por ele mesmo várias vezes, né? Então, veja de novo essa multiplicação. 5 vezes 5 vezes 5 igual a 125. O mesmo fator 5, né? Cada número que participa de uma multiplicação são chamados de fatores. 2 vezes 3. O 2 é um fator e o 3 é outro fator. Aqui no caso, todos os fatores são iguais. Ó, 5 vezes 5 vezes 5. Ok? Então, o mesmo fator se repete 3 vezes aqui nessa multiplicação. Então, eu posso indicar essa multiplicação quando os fatores se repetem dessa forma, ó. 5 elevado à terceira potência, certo? 5 elevado à terceira potência. O 5 é a base, certo? O 5 é a base. É o fator que se repete. O 3 é o número de vezes que esse fator vai se repetir, certo? Então, esse fator 5, na multiplicação, vai se repetir 3 vezes. Ó. 1, 2, 3. 5 vezes 5 vezes 5. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, né, dá 125. Então, o 5 é a base, o 3, o número de vezes que se repete é chamado de expoente e o resultado é chamado de potência, ok? Base, expoente e potência. Vamos dar alguns exemplos aqui, ó. 10 elevado à segunda potência. A base é 10 e vai se repetir quantas vezes a multiplicação? 2 vezes. Ó. O expoente é 2, indica o número de vezes que a base se repete na multiplicação. 2 vezes. Então, é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. O 10 é a base, o 2 é o expoente, 10 vezes 10 é o produto de fatores e 100, o resultado, é a potência. Vamos ver esse aqui do lado. 5 elevado à quarta potência. A base é 5. Essa base na multiplicação vai se repetir 4 vezes, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, né? Então, ó, 5 é a base, 4 é o expoente, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é o produto de fatores. E 625 é o resultado, é a potência. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5 dá 625, ok? 10 elevado à terceira potência. Então, na multiplicação, o fator 10 vai se repetir 3 vezes. Ó. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 10 é a base, 3 é o expoente, 10 vezes 10 é o produto de fatores e 100 é a potência. 2 elevado à sexta potência, né? O 2 vai se repetir 6 vezes, né? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? O fator 2 aparece 6 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. O 2 é a base. O 6
é o expoente. Essa multiplicação aqui é o produto de fatores, né? E 64 é a potência. Muito bem. A maneira como se lê isso daí, né? 3 elevado à segunda potência. Lê-se 3 elevado a 2 ou 3 elevado à segunda potência. O 3 é a base, o 2 é o expoente, né? Logo, 3 elevado à segunda potência é igual a 3 vezes 3, que é 9. 7 elevado a 3 ou 7 elevado à terceira potência. O 7 está na base e o 3 no expoente. Né? 7 elevado à terceira potência é igual a 7 vezes 7 vezes 7. Né? O fator 7 se repete 3 vezes na multiplicação. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. 2 elevado à quarta potência. Lê-se. Já falei, né? 2 elevado a 4 ou 2 elevado à quarta potência. O 2 é a base, o 4 é o expoente. Logo, 2 elevado à quarta, né? O 2 vai se repetir 4 vezes na multiplicação, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 10 elevado à sexta potência. É a maneira que se lê isso aqui. O 10 é a base, o 6 é o expoente. Logo, 10 elevado à sexta potência, né? O 10 vai se repetir 6 vezes nessa multiplicação. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ok? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 10 dá 100.000. 100.000 vezes 10 dá 1 milhão. Então, gente, cuidado, né? Não vá fazer 10 elevado à sexta, fazer essa multiplicação 10 vezes 6, 60. Está errado. Não é assim. É o 10 multiplicando, não é? 6 vezes por ele mesmo, certo? A mesma coisa aqui, 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Não é 2 vezes 4, 8. Nem isso daqui é 7 vezes 3, 21, certo? De jeito nenhum. Nem isso é 3 vezes 2, 6. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Vamos fazer alguns exercícios aqui. 4 elevado à terceira potência é 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. Não é 4 vezes 3, 12, hein, gente? 5 elevado à terceira potência é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Não é 5 vezes 3, 15, hein? 2 elevado à quinta, o 2 se repete 5 vezes aqui na multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 elevado à quinta dá 32. Não é 2 vezes 5, 10. Certo? 7 elevado ao quadrado não é 7 vezes 2, 14. De jeito nenhum. É 7 vezes 7. Duas vezes o 7 aparece aqui multiplicando. 7 vezes 7, 49. 1 elevado ao cubo não é 1 vezes 3, é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, certo? 12 elevado ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. Não é 12 vezes 2, 24. 4 elevado à quarta potência não é 4 vezes 4, 16. É 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. 64 vezes 4 dá 256. 4 elevado à sexta, o 4 se repete 6 vezes aqui na multiplicação, né? Vai dar 4.096. 10 elevado a 1. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. 10 elevado a 1 dá 10. 10 elevado a 2, 10 vezes 10, que dá 100. 10 elevado à terceira potência dá 10 vezes 10 vezes 10. 3 vezes, né? Que dá 1.000. 10 elevado à quarta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá 10.000. 10 elevado à quinta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 5 vezes aqui o fator 10 aparece na multiplicação, que dá 100.000. 10 elevado à sexta, o fator 10 aparece 6 vezes aqui na multiplicação, né? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1.000. 1.000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 10, 100.000. 100.000 vezes 10, 1 milhão. Ok, gente?
Bom, pessoal, observe quando um número é elevado à segunda potência. Só estou falando a segunda potência, elevado a 2, tá? Então, olha, 2 elevado a 2, ó, 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, né? Para você saber quantos quadradinhos tem aqui, você faz 2 vezes 2, que dá 4. Só que 2 vezes 2 é 2 elevado ao quadrado, ok? Esse quadrado grande, né, gera aqui dentro 4 quadradinhos quando nós fazemos isso daqui, tá? Agora, este daqui, quantos quadradinhos tem aqui nessa figura? 3 vezes 3. 3 vezes 3, que dá 3 ao quadrado. 3 elevado à segunda potência, que é igual a 9. Quantos quadradinhos tem aqui? 5 vezes 5, certo? Dá 25, né? 5 vezes 5 tem 25 quadradinhos aqui. 5 vezes 5, pessoal, é 5 elevado à segunda potência. 5 elevado à segunda potência, 25. Um número natural elevado ao expoente 2, segunda potência, pode formar geometricamente um quadrado. Ok, gente? Todo número natural elevado ao expoente 2, certo? Pode formar geometricamente um quadrado. Então, ó, 2 elevado a 2 forma um quadrado. Ok? 3 vezes 3 também gera quadrado. 3 elevado ao 5 vezes 5 também gera um quadrado. É por isso que nós falamos de 2 elevado à segunda potência, né? A gente chama também de 2 elevado ao quadrado. A mesma coisa aqui, ó. 3 elevado à segunda potência, 3 elevado ao quadrado. 5 elevado à segunda potência, 5 elevado ao quadrado. 7 elevado à segunda potência, 7 elevado a 7 ao quadrado. 10 elevado à segunda potência, 10 ao quadrado. Ok? Porque sempre que se eleva ao quadrado, né? Geralmente pode formar geometricamente um quadrado com essa multiplicação, né, de dois números iguais. Então, um número natural elevado ao expoente 2 pode formar geometricamente um quadrado. 2 elevado a 2, lê-se 2 elevado à segunda potência, ou 2 ao quadrado. 3 elevado a 2, lê-se 3 elevado à segunda potência, ou 3 elevado ao quadrado. 5 elevado a 2, lê-se 5 elevado à segunda potência, ou 5 elevado ao quadrado. 10 elevado a 2, lê-se 10 elevado à segunda potência, ou 10 elevado ao quadrado. 12 elevado a 2, lê-se 12 elevado à segunda potência, ou 12 elevado ao quadrado. Aqui está 1 ao quadrado. Ó. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, certo? O 1 se repete duas vezes na multiplicação, certo? Ó, duas vezes na multiplicação, 1 vezes 1, que dá 1. 1 elevado um ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16, certo? Então, vejam aqui do lado, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, 4 ao quadrado, 16, 4 vezes 4 dá 16, 5 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. Então, percebeu por que o expoente 2 se chama quadrado? Quando elevamos os números 1, 2, 3, 4, 5, qualquer número natural ao quadrado, obtemos a sequência dos números quadrados, né? Esses números aqui são chamados também de quadrados perfeitos, né? 1, o 4, o 9, o 16, o 25, etc. Bom, então nós vimos que o expoente 2 ele gera geometricamente quadrados, né? E o expoente 3, né? Vamos ver o que acontece com o expoente 3. Olha, 2 elevado à terceira potência. Então, olha, dá uma olhada nessa figura aqui, ó. 2
vezes 2, vezes 2. Tem 2 de frente, 2 de profundidade e 2 de altura, né? 2 de frente, 2 de profundidade e 2 de altura. Tudo com a mesma medida, né? 2 vezes 2 vezes 2. Gerou o quê? Um cubo, né? Um cubo grande formado por 8 cubinhos, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 cubinhos. Aqui, ó. 3 de frente, 3 de profundidade e 3 a altura, né? Então, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27 cubinhos. Esse cubo maior é formado por 27 cubinhos. Então, o 3 elevado à terceira potência gerou um cubo, ok? 4 elevado à terceira, 4 vezes 4 vezes 4, também gerou um cubo. 5 elevado à terceira potência, 5 vezes 5 vezes 5, né? Também gerou um cubo. 5 elevado à terceira potência, 5 vezes 5 vezes 5, aqui dá 125 cubinhos, enquanto que aqui deu 4 elevado à terceira, deu 64 cubinhos. E 10 elevado à terceira potência, 10 vezes 10 vezes 10, né? 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 10 elevado à terceira potência gerou um cubo com 1000 cubinhos, formado por 1000 cubinhos, certo? Então, o expoente 3 recebe o nome de cubo. O expoente 2 recebe o nome de quadrado, enquanto que o expoente 3 recebe o nome de cubo por gerar geometricamente cubos. Ok, gente? Bom, então, vamos fazer algumas leituras aqui, ó. 2 elevado à terceira, lê-se 2 elevado ao cubo ou 2 elevado à terceira potência. 3 elevado à terceira potência ou 3 elevado ao cubo. Aqui nós temos o 4 elevado ao cubo, aqui o 5 elevado ao cubo e aqui o 10 elevado ao cubo. Ok, gente? Pessoal, olha que interessante isso aqui, ó. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. 2 elevado a 1 dá 2. E 2 elevado a 0, hein? Dá quanto será, hein? Então, vamos perceber o que está acontecendo nessa linha aqui, ó. Essa linha, cada número ligeiramente abaixo, você percebe que é dividido, é o número de cima dividido por 2, ó. O 8 é 16 dividido por 2. O 4 é o 8 dividido por 2. O 2 é o 4 dividido por 2. E esse número aqui também vai ser dividido por 2, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Ok, gente? Olha lá. Então, 2 elevado a 0 dá 1. O que eu fiz aqui, 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, 2 elevado a 0 dá 1. Vamos pensar agora. 3 elevado à quarta potência, gente, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ok? O 3 vai ser multiplicado 4 vezes por ele mesmo. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ok? 3 elevado ao cubo, tá certo? Abaixei um pouquinho o expoente aqui. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Certo? 3 elevado a 1 é 3. E 3 elevado a 0? Notem, né, agora
que quando a base era 2, tá vendo? Quando a base aqui era 2, eu dividi aqui por 2. Quando a base é 3, eu vou dividir esses números por 3. Ó. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. Então, foi sempre dividindo por 3. Sempre dividindo por 3. Então, esse número aqui vai ser 3 dividido por 3, que dá 1. 3 elevado a 0 dá 1. Perceberam? 3 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 0 é 1. Certo? Então, eu vou dizer para vocês, qualquer número elevado a 0 vai dar 1, certo? 5 elevado a 0 dá 1, 10 elevado a 0 dá 1, 148 elevado a 0 dá 1, 1 milhão elevado a 0 dá 1, qualquer número elevado a 0 dá 1. Dá 1, ok, pessoal? As potências são muito utilizadas para representar números grandes. Por exemplo, o 1000, o que é o 1000, gente? É 10 vezes 10 vezes 10, certo? Que eu posso representar em forma de potência como 10 elevado ao cubo, tá certo? 1 milhão, olha, 6 zeros aqui, estão percebendo? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10 mil. 10 mil vezes 10, 100 mil. 100 mil vezes 10, 1 milhão. 10 elevado à sexta. Tá vendo? Eu representei um número grande, 1 milhão, em forma de potência. 10 elevado a 6. 1 bilhão, 9 zeros. Vou multiplicar, pessoal, o 10 vai se repetir 10 vezes aqui nessa multiplicação, certo? Desculpa, 9 vezes nessa multiplicação. O 10 vai se repetir 9 vezes aqui na multiplicação, tá certo? Então, vai dar 10 elevado a 9. Então, 1 bilhão é 10 elevado a 9. 1 trilhão, 12 zeros. 10 elevado a 12. Tá vendo que simplifica muito escrever um número grande, né? Em vez de eu ficar escrevendo números imensos assim, eu posso simplificar escrevendo na forma de potência, 10 elevado a 12. Né? Então, observe que o número de zeros determina o valor do expoente. Né? 1 trilhão, quantos zeros tem? 12 zeros? Então, o expoente vai ser 12, 10 elevado a 12. E isso só vale quando, né, a base é 10. Só vale com a base 10, não vale com base 5, nem com 4, nem com 3. Só vale com base 10. Ok, pessoal? Bom, a raiz quadrada, ela não é assunto dessa semana, não é? Mas nós vamos falar um pouquinho, né? Porque a raiz quadrada, ela faz parte de uma operação chamada radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Então, quando nós estamos extraindo uma raiz quadrada, né, nós estamos fazendo a operação inversa da potenciação, ok? Assim como a subtração é a operação inversa da adição e a divisão é a operação inversa da multiplicação, não é? Você fazer a raiz quadrada, a radiciação, né, é a operação inversa da potenciação, ok? Então, vamos lá, olha, é simples. Olha, 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Então, a raiz quadrada de 16, desse resultado aqui, né, é igual a 4. Né? 4 ao quadrado é 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Né? Então, você faz uma operação inversa aí, não é? Então, a raiz quadrada eu posso indicar com esse índice 2 aqui, né? Nós lembrando que 2, né, quando é 2 na potenciação, a gente fala de quadrado, né? Então, quando aparecer esse 2 aqui, nós vamos falar raiz quadrada. Mas quando é o 2, pessoal, você nem precisa colocar, né? Quando não aparece nada aqui, a gente já sabe que é o 2 que está aqui, certo? Então, geralmente, não se escreve esse 2 aqui. Escreve desse jeito aqui, ó. A raiz quadrada é 16, sabendo que aqui
o índice é 2, tá? Ok? Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? 4 vezes 4 igual a 16. A raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? 9 vezes 9 dá 81. A raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? 5 vezes 5, 5 ao quadrado, é igual a 25. A raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Ok? A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. A raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. A raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1. A raiz quadrada de 0 é igual a 0, porque 0 vezes 0 dá 0. A raiz quadrada de 144 igual a 12. Por quê? 12 vezes 12 igual a 144. Ok? Mas nós veremos um pouco mais sobre a raiz quadrada mais para frente. Um abraço, gente.